Graça e paz do Senhor Jesus, amém? Estamos aí mais uma noite, glória a Deus, com o Senhor. Estava dando uma olhada na palavra de Deus e Deus trouxe uma reflexão, né? Muitas vezes a gente olha para as pessoas e nós vimos pessoas que prosperaram, pessoas que venceram, pessoas que hoje Deus exaltou, né? Pessoas que estão tão bem, mas nós vemos só a vitória das pessoas, né? Nós conseguimos ver as vitórias, nós conseguimos ver as bênçãos que elas conquistaram. E muitas vezes que nós conseguimos olhar para as pessoas e ver vitória na vida dela é através das bênçãos materiais. Mas mesmo assim, é difícil muitas vezes nós enxergarmos o que as pessoas batalharam para ter, né? Pagaram um preço. Muitas pessoas pagam preço para conquistas grandes, né? Investimento não só com seu capital, seu dinheiro, mas investimento intelectual, investimento de tempo, de buscar informações, de ter conhecimento daquilo o que elas estão indo atrás. E muitas vezes pessoas que pagam preço, elas conquistam, né? Quanto mais quando Deus abençoa, estende as mãos dele sobre a vida dessa pessoa. Então há um preço a pagar da minha parte, da sua parte, o qual nós queremos buscar. Há um preço, tudo há um preço, né? A sua salvação, a minha salvação em Cristo Jesus. Eu creio em Cristo, eu sou cristão, amém? Eu creio que Jesus Cristo nos salvou de todo o pecado e quando Ele nos recolheu, eu creio que eu vou para o céu em Cristo Jesus. Essa é a minha fé. Eu creio na palavra de Deus. E muitas vezes nós vimos vitórias de pessoas, mas elas pagaram um preço, igual eu estava falando. Mas outras pessoas que vê a conquista de outras, será que essas pessoas que vê a conquista da outra, elas têm entendimento o quanto aquela pessoa pagou o preço para conquistar aquilo? Se você quer alguma coisa, nós temos que pagar o preço. Se você quer conquistar, não sei qual que é o seu nível de conquista, não sei qual que é a sua profundidade, eu não sei como que você quer ter conquista, mas há um preço. Quanto maior a conquista, maior é o preço. E o preço é investimento, você tem que investir em conhecimento daquilo que você quer crescer, investir em conhecimento daquilo que você quer alcançar, seja lá fazendo curso, seja lá guardando dinheiro, seja lá o que tiver em sua volta para que você possa crescer. Então, se você quer crescer, é inevitável você ter que gastar tempo e dinheiro com aquilo que você quer crescer. Por isso que eu estava lendo a palavra, estou falando isso, daqui a pouco vou trazer o versículo para você, né? Tem pessoas entrando, a Deise, graça e paz. Então eu quero falar para vocês a respeito desse preço, né? Que temos que pagar. Por isso que o que você deseja montar, o que você deseja fazer, em todas as coisas, você vai ter que investir em você. Primeiro, você vai ter que pesquisar o mercado que você quer entrar. Você vai ter que pesquisar os cursos para a cada dia ter mais conhecimento do que você já tem ainda. Então, em tudo isso, você vai ter que correr atrás. Você vai investir, logicamente, com dinheiro, mas muito mais com dinheiro, você vai ter que investir em você em questão do conhecimento que você precisa. E pessoas que têm um grande nome hoje na praça, pessoas que cresceram, elas fizeram isso com ela. Mas muitas vezes nós olhamos, né, isso é normal do ser humano, só a conquista da pessoa, olha o quanto ela conquistou, o quanto ela tem, e nós olhamos o quê? Somente as bênçãos materiais. Não é verdade?
Só as bênçãos materiais. E nisso, que é um grande golpe nas nossas emoções, olhar as bênçãos materiais que as pessoas têm, na conquista que ela teve. A gente jamais consegue parar, sentar e pensar no que essa pessoa investiu nela mesma. Como foi essa luta? Como que foi essa batalha? Como que foi que ela conseguiu conquistar? Como ela foi que ela conseguiu chegar nessa posição? É difícil muitas vezes, é a natureza humana, né, por causa das nossas emoções, nós pensarmos assim. Mas uma dica é, quando você quer uma coisa, quando você observar alguém que cresceu, você observar alguém que conquistou honestamente as coisas, lógico, você pode ter certeza, ela teve que investir, não só em questão de dinheiro, ela teve que investir muito mais em conhecimento daquilo que ela tapou na mão para ganhar o seu ganha-pão, para crescer. E quanto mais ela investiu nela em conhecimento para crescer, mais prosperou. Por isso que o maior investimento não é você entrar só com dinheiro, o maior investimento é você entrar com conhecimento. Certo? Agora, que ver a situação que Deus deu para mim, que eu estava lendo aqui nas Escrituras Sagradas, na Bíblia, né? Na Bíblia. Olha que o Senhor nos ensina. Olha o que o Senhor nos ensina aqui. Em tudo isso que eu falei, olha que coisa maravilhosa. Em 1 Samuel, no capítulo 17, no versículo 38. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 38. Olha só que lindo isso aqui. Saul vestiu a Davi com sua armadura. Ele pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Tomou seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e a pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão. E lançando mão de sua funda, foi-se chegando Filisteu. Bem nessa passagem, Davi estava se preparando para lutar contra o Golias, o gigante Golias, que essa passagem é uma coisa que fez uma diferença na vida de Davi. Daqui Davi foi o carimbo para Davi ser rei. Mas vamos mergulhar nessa palavra aqui, meus queridos. Você vê, quando Davi chegou para falar para Saul que ele ia contra o gigante Golias, Saul olhou para ele e olhou, mas você é um menino, olha você. E Davi falou uma história que o urso veio comer as ovelhas, ele foi lá, arrancou a ovelha da boca do urso, matou o urso. Assim mesma coisa foi com o leão pegou a ovelha de Davi, porque Davi era pastor, e Davi foi lá e matou o leão todo. E falou assim, eu matei esses animais que iam comer as minhas ovelhas. E eu vou fazer a mesma coisa com esse filisteu. Aí Saul, então vem cá, já que você vai. Saul pegou a armadura dele, tirou toda a armadura e colocou em Davi. Capacete, couraça, espada. E Davi não estava acostumado de usar aquela armadura. E colocou, e quando foi andar, não conseguia nem se mexer. Imagine se Davi fosse com aquela armadura de Saul contra o gigante filisteu, contra Golias. Davi ia morrer porque ele não conseguia se mover. Aí o que Davi fez? Davi tirou aquela armadura
tirou toda a armadura e pegou o seu cajado, que era a sua ferramenta de trabalho, foi no ribeiro, pegou umas pedrinhas, pegou o alforje, que é o estilingue da época dele, e foi ter contra Golias. E foi contra Golias com aquilo que ele tinha. Aí está o segredo. Ele foi contra Golias com aquilo que ele tinha. Amém? Meu amado, o que eu quero falar do que eu estava falando no começo, quando nós olhamos as pessoas prósperas, nós vimos as pessoas ali que têm posse, que têm as coisas. Nós só olhamos isso, nós não olhamos como ela conquistou. E eu falei que nós temos que investir em nós mesmos com conhecimento, dependendo do grau que você quer chegar na sua conquista. Temos que investir em nós em conhecimento, não só com dinheiro das coisas que você quer entrar. Mas muitas vezes nós olhamos só aquilo que a pessoa tem. Aí que eu quero falar para você. O que eu quero dizer? Você vai vencer, você vai conquistar aquilo que está na sua mão. Davi fez isso. Essa palavra eu estou trazendo para você entender isso. Que Davi venceu o gigante Golias, aquilo que ele tinha. Quando Saul vestiu ele com a armadura de Saul, né? Que é as vestes de guerra de Saul, a armadura de guerra de Saul. Quando Saul tirou e pôs de Davi, Davi não conseguia se mexer. Então você não vai. Então o que Deus estava querendo falar através dessa palavra? Você não vai conseguir vencer com nada de olho nas coisas das outras pessoas. Você vai conseguir vencer com aquilo que você tem, com aquilo que Deus pôs na sua mão, com aquilo que você orar, você buscar e Deus falar o que você tem que fazer. É com isso que você vai derrubar gigante. Muitas vezes as pessoas se enrolam nas suas emoções porque só ficam olhando o que as outras pessoas conquistaram e o que elas têm. Mas essas pessoas pagaram um preço para conquistar. Em conhecimento, em investimento, em tempo. E elas chegaram aonde chegaram hoje. Então muitas vezes nós queremos vestir a roupa de outras pessoas e viver a vida daquelas pessoas. E aí não dá. Porque nós não investimos em nós em conhecimento. Nós não temos experiência. A pessoa passou por várias coisas para ter experiência. A pessoa investiu nela em conhecimento. A pessoa investiu tempo para crescer. Então ela o quê? Ela vestiu a armadura dela. Então Deus está te chamando para você o quê? Vestir a sua própria armadura hoje. Eu não sei como você vai vestir a tua armadura. Mas uma coisa Deus está falando no meu coração para dizer para você. Se revista com a sua própria roupa. E não usa a roupa de outras pessoas. Que quer dizer, aquilo que Deus quer dar para você é seu. Não adianta olhar para as coisas de outras pessoas e querer o que as outras pessoas têm. Porque o que Deus quer dar para você é seu e é o melhor para você. Entendeu? Você pode admirar, você pode olhar o que as outras pessoas têm. Mas não desejar gananciosamente, com o coração. Ele tem, eu quero ter igual, eu quero o dele. E não é assim as coisas. Deus não trabalha dessa forma. Deus deu uma unção sobre a sua vida. Deus deu o Espírito Santo na tua vida. Amém? Você pensa que o Espírito Santo está em qualquer religião? Não. O Espírito Santo está naqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador e que sabe que Jesus Cristo nos redimiu do pecado para entrar na vida eterna. Ele fala em João 14,6: eu sou a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Aleluia! Por isso, meus queridos, se revista daquilo que Deus deu para você. Então a lição é o quê?
se revista orando e buscando a Deus. Deus, eu tenho um desejo no meu coração de montar um negócio. Você já tem um desejo de montar um negócio? Então, é essa oração que você tem que ir ao Senhor. Eu tenho desejo de montar um negócio, trabalhar para mim, mas eu não sei o que eu faço. O Senhor pode me dar uma direção? O Senhor pode me mostrar um caminho? Eu não quero ficar dessa maneira, eu quero crescer. Aleluia. Quanto mais quando você quer crescer para abençoar uma obra de Deus, sim, abençoar uma igreja do Senhor, aí você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Você vai ver, porque o que Deus vai transformar. Sabe por quê? Quando você ora e busca o Senhor e tem um propósito nessa busca, de falar a verdade, Senhor, assim, eu quero enriquecer, mas também eu quero ter para abençoar. Eu quero ter, Senhor amado, para ofertar, Senhor. Eu quero ter para suprir as necessidades da igreja de Cristo. Aleluia. Aí você começa a ver e perceber o quanto Deus vai estender as mãos sobre ti, o quanto Deus vai te abençoar. Amém? Então, meu querido e minha querida, se revista do Senhor. Se revista do Senhor. Se revista daquilo que Deus já deu para você. E não fique querendo usar o que as outras pessoas têm. Se é deles, é deles. Ele se reveste daquela forma e daquele jeito. Agora, você se revista daquilo que Deus tem na sua vida. É igual eu, né? Muitas vezes a gente, quando é novo na fé, eu quero ser usado igual aquela pessoa, eu quero ter a unção da ela. Eu já desejei isso, muito. Mas Deus sempre fala no meu coração, eu tenho para você também. Busque a minha face. Busque a minha presença. Mergulha em mim. Como o meu ministério é pastoral, eu busco ao Senhor. Ele dá para mim aquilo que é necessário para a minha igreja. Então não vai adiantar eu olhar um pregador, imitar o pregador e trazer a palavra de um outro pregador, imitar ele. Então Deus vai dar para mim o que é importante para os meus que estão ali para ouvir. Então a gente tem que se investir assim. Você que quer investir, você tem que fazer isso, buscar a face do Senhor e pedir direção. E não olhar as coisas das outras pessoas e desejar para ter, eu quero ter aquele lá, né? Mas buscar no Senhor o que Deus já deu na sua mão. Então busque a face do Senhor, se revista do Senhor, põe a armadura que Deus tem para você, que você vai ver o que o Senhor vai fazer na sua vida. Amém? Deus abençoe e deixe vocês com essa palavra. Tchau, fui.